pessoal, muito boa noite a todos os concurseiros de Barra do Corda e região. É uma satisfação novamente estar com vocês nesse momento, né, de uma batalha que nós estamos travando aqui na busca de uma aprovação, né, de uma estabilidade financeira, ok? Eu me chamo Gilberto Teixeira, sou professor de matemática no Instituto Federal do Maranhão, campus Barra do Corda. Pois bem, pessoal, tá? Antes de iniciarmos de fato, tá, a nossa aula em si, eu gostaria, assim como foi no primeiro encontro, de realizar, só que dessa vez rapidamente, aquele pequeno passo a passo de como estudar para concursos, tá? Vamos lá. Bom, estudar para concursos requer que você tenha objetivos claros, mantenha o hábito de estudar, né, diariamente, busque um horário e fixe nesse horário de estudo, crie um hábito para esse estudo. Tenha um local de estudos apropriado para isso. Busque por conteúdos complementares, tá? E resolva provas anteriores. Esse último item é a metodologia ao qual eu emprego nas minhas aulas, tá? O que a gente vai fazer aqui é justamente isso. Nós vamos resolver provas anteriores da banca, certo? Onde essas provas, ou melhor, essas questões obedecem à seguinte ordenação: questão do fundamental, de nível fundamental, quanto ao cargo. Segunda questão, questão de um cargo de nível médio. Terceira questão, questão de um cargo de nível superior, ok? Então vamos lá, vamos iniciar, né? Nossa primeira questão foi uma questão aí de uma prova, tá? De um concurso da banca Legatus, algum cargo de nível fundamental. A questão diz o seguinte: Pedro confecciona canetas personalizadas com o nome da pessoa. O custo de produção de cada caneta é R$ 8,50 e Pedro vende cada unidade a R$ 15. Ok. Se Pedro vender 10 canetas, o seu lucro total será... Aí nós temos aí as alternativas, ok? 50, 55, 65, 70 ou R$ 85. Então vamos lá para o quadro, tá? Ao qual eu posso realizar alguns registros. Uma solução. A ideia aqui seria o seguinte: é uma questão simples, tá? Ele vende as canetas ao preço de R$ 15, não é isso? R$ 15, tá? Só que o custo de produção dessas canetas equivale a R$ 8,50, não é isso? Para descobrir o lucro em cada caneta, basta realizarmos uma subtração. Eu já deixei ela aqui armada, né, no ponto, tá? Lembrem-se, operacionar com números decimais, tá? A regra básica é vírgula embaixo de vírgula, seja adição ou subtração, tá? Quando eu digo operacionar, eu estou me referindo a essas operações. Então vamos lá efetuar essa continha. 0 menos 0 é 0, né? Aí 0 tira 5 não dá, então vou precisar realizar um pequeno empréstimo aqui, né? Pegar emprestado desse 5, tá? Aqui vai ficar 4 e aqui agora vai ficar 10, não é isso? Aí agora eu consigo prosseguir com o cálculo. 10 tira 5 é 5, não é isso? É 5. Aí vírgula, vírgula, vírgula. E aqui nós temos o seguinte: 14 tiro 8, né? De 14 tiro 8 fica 6, né? Ok, quer dizer que Pedro lucra em cada caneta R$ 6,50.
Acontece que o problema deseja saber qual vai ser o lucro se ele vender 10 canetas. O processo agora é fácil, professor. Basta multiplicar esse resultado por 10. Não é isso, pessoal? Tá? Lembrem-se, multiplicar por 10 não tem cálculo. Basta deslocar a vírgula para a direita uma casa, tá? Então, multiplicar por 10, basta deslocar a vírgula uma casa para a direita. Então, eu vou obter aqui, ó, 65,0, ok? Então, vamos dar uma olhadinha lá para verificar qual seria a alternativa. Então, a alternativa, nós temos aí que a alternativa correta é a letra C, ok? Letra C. Questão simples, questão de um cargo de nível fundamental, mas eu gostaria de aproveitar essa questão para a gente trabalhar uma seguinte ideia. Subtrair dois números, isso é uma dica, viu, pessoal? É um macete. Eu quero que vocês compreendam aqui o seguinte, ó. Subtrair dois números equivale a descobrir qual é a distância entre eles. Quando eu faço essa continha aqui, ó, 15 eu subtraí de 8,50, né? Então, o que eu desejo saber aqui é qual é a distância entre esses dois números, tá? Então, existe uma propriedadezinha que garante o seguinte, olha, se eu adicionar a um número, tá? Um determinado valor, se eu adicionar, por exemplo, esse 15, eu vou adicionar aqui 1,50 e vocês vão já entender o porquê, tá? Acontece que eu vou adicionar esse mesmo 1,50 aqui nesse 8,50. Se eu adicionar um valor qualquer a essa operação, o resultado ele não muda, tá? Ele não modifica. Isso aqui é apenas uma dica para evitar esse negocinho de estar pegando emprestado. Vocês vão ver agora que a conta vai ficar muito simples, tá? Me ajudem aí, quanto é que dá cada um desses resultados? Aqui nós temos 16,50, né? E aqui embaixo, se você somar 8,50 mais 1,50, você vai obter 10, né? 10. E agora a subtração ficou de imediato, pessoal. Tá? A minha pergunta é 16,50, tira 10, né? A resposta é imediata aqui, ó, 6,50. Bom, Gilberto, eu não entendi por que tu aplicou esse artifício. Esse artifício aqui, pessoal, de você adicionar uma quantidade, tá? Ou subtrair, também é válido para a subtração, é para evitar esse detalhe de estar pegando aqui emprestado, digamos assim, ok? Então, isso é válido sempre nas operações de subtração, beleza? Então vamos voltar lá para as nossas questões e vamos resolver aí então questão de número 2. Espero que tenha ficado claro. Questão 1. Questão 2, como foi dito no início, né, obedecendo uma ordenação, é uma questão da banca Legatos, porém agora cargo de nível médio, beleza? Aí a questão diz o seguinte, ó. Com uma lata de tinta, é suficiente pintar 40 metros quadrados de parede. A sala de uma casa tem o formato de um paralelepípedo de 5 metros de comprimento, 4 metros de largura e 3 metros de altura. Quantas latas de tinta, no mínimo, o proprietário desta casa deve comprar para pintar todas as paredes e o teto desta sala, tá? Certo. Então, deixa eu voltar aqui para o meu quadro, cargo de nível médio, ok? O primeiro detalhe aqui é lembrar o que significa um paralelepípedo, né? Um paralelepípedo, pessoal, nada mais é do que um sólido geométrico, tá? Formado por retângulos. Aí eu coloquei um aqui para ajudar a gente nessa questão, ó, a visualizar o problema, tá? Então, uma sala, por exemplo, normalmente, né, um formato ideal, tá? Formato padrão, digamos assim, é um formato de um paralelepípedo. Aí o que ele diz
sobre esse sólido, tá? O que ele afirma sobre esse sólido? Olha, ele afirma na questão que o sólido possui 5 metros, né, de comprimento, ok? Aí ele diz que tem 4 metros de largura e 3 metros, não é isso? De altura. O que eu desejo saber é quantas latas de tinta, no mínimo, eu vou gastar para pintar todas as paredes, né? Todas as paredes da sala e o teto, ok? Então a ideia aqui, pessoal, é o seguinte: nós precisamos lembrar que a área do retângulo, ou composto, perdão, por figuras retangulares, a área do retângulo, vou colocar abreviado assim, é igual ao quê? Base vezes altura, tá? Ou, em outras palavras, você pode colocar também como comprimento vezes largura, pode ser isso também, tá, pessoal? Então, nós precisamos apenas dessa fórmula para resolver essa questão. Pois bem, vamos calcular a área de cada uma dessas regiões retangulares. Primeiramente, eu vou calcular a área desse retângulo aqui da frente, pessoal, ó, dessa parede, ok? Vou tentar destacar ela aqui pra gente, ó. Eu vou calcular a área desse retângulo que está aqui na frente, seria essa parede, ok? Quais as dimensões desse retângulo, pessoal? As dimensões desse retângulo, né? Ele possui 5 metros na base e ele possui 3 metros na altura. Então, aplicando essa fórmula, eu consigo já calcular, que eu vou chamar aqui de área 1, tá? Vou chamar aqui de área 1, beleza? A área 1 vai ser igual a quem? Base, que é 5, certo? Vezes a altura, que é 3. 5 vezes 3 é igual a 15. Então, nós temos aqui 15 metros quadrados, essa primeira região. Agora, perceba, essa região que eu destaquei, pessoal, essa parede aqui da frente, tá? É a mesma parede, né? Tem o mesmo tamanho, tem as mesmas dimensões da parede que está lá no fundo. Deixa eu tentar destacar isso aí pra gente, para ficar mais fácil, compreensão, ó. Essa parede que está em verde, ela tem as mesmas dimensões daquela parede que está ali no fundo. Então, não vou fazer esse cálculo novamente, não. Basta fazer o quê? Com esse resultado que a gente acabou de encontrar, né? Basta multiplicar por 2, tá? Espero que tenha ficado claro por que eu estou multiplicando esse resultado aqui, ó, por 2, não é isso? Então, multiplicando por 2, nós vamos obter aí, como resultado já dessas duas faces, tá? 30 metros quadrados. Isso só nessas duas faces, beleza? Agora, vamos calcular, e eu vou tentar destacar aí para vocês, tá? Essas paredes laterais. Vamos calcular a área dessas paredes laterais. Deixa eu tentar destacar isso para a gente aqui, ó. Então, eu tenho... Bora lá, estou tentando fazer isso aqui, pessoal. Pronto, eu quero calcular a área dessa parede aí, lateral. Essa figura é um retângulo, não é isso? E quais as dimensões desse retângulo, meu povo? Tá? Quais as dimensões desse retângulo? Eu vou chamar isso aqui de área 2, tá bom? Quais as dimensões desse retângulo? Ele possui, né, 4 metros na base, 4 metros na base, e a altura é 3. Então, 4 vezes 3 é igual a 12. Então, nós temos aqui 12 metros quadrados. Perfeito? De modo análogo, né, eu acredito que vocês já compreenderam que essa parede lateral aqui, ó,
e essa daqui, né, que eu estou passando agora aqui o cursor, são retângulos congruentes, né, possuem as mesmas dimensões. Então, quando eu calculei essa área, tá, automaticamente eu já calculei essa aqui também. Então, basta eu fazer o que com esse resultado? Multiplicar por 2, tá? Multiplicar por 2, não é isso? Então, multiplicando por 2, o que nós vamos obter aqui? Igual a 24 metros quadrados. Falta só mais uma área para a gente calcular. Qual seria essa área? Falta a gente calcular só o teto, né? Porque ele afirma que o teto também dessa sala será pintado, certo? Então vamos analisar aí quais seriam as dimensões do teto, tá? O teto, eu vou tentar destacar ele agora aqui pra gente, ó. O teto, né, seria uma figura retangular, tá? De quais dimensões? É um retângulo com quais dimensões, meu povo? 5 de comprimento. E qual seria a altura dele? Eu vou chamar isso aqui de área 3, tá bom? Área 3, né? As dimensões do teto, né, as dimensões do retângulo que compõe o teto, ele possui 5 metros de base. Aí qual é a altura? A altura está sendo 4, né? A altura está sendo 4, ok? A altura está sendo 4. Igual, né? Aí 5 vezes 4, 20. No caso, 20 metros quadrados. Esse resultado eu vou multiplicar por 2? Não, porque se eu multiplicar por 2, eu estou adicionando aqui, tá? O piso da sala. E o piso não será pintado, né? Ele não diz isso no problema. Então agora basta somar, tá? Esses 3 valores de área aí. Nós vamos chamar aqui de área total. Aí qual seria essa área total? A área total a ser pintada, ok? Ela é igual a quem? A área total vai ser 30 mais 24 mais 20, tá? 30 mais 24 mais 20. E essa soma dá quanto, meu povo? Tá? 54, 74. Essa soma dá 74 metros quadrados. Mas isso ainda não é a resposta do problema, né? O que a questão deseja saber, tá? Olha, com uma lata de tinta eu consigo pintar uma região equivalente a 40 metros quadrados. E a área que eu tenho a pintar é 74. Então o que eu posso concluir, pessoal? Quantas latas de tinta eu vou precisar aí? Eu vou precisar então de 2 latas. Não é isso, gente? Tá? Com uma lata, fazer aqui a relaçãozinha, ó. Com uma lata eu consigo pintar, né? Eu consigo pintar qual região, qual área eu consigo pintar? Eu consigo pintar 40 metros quadrados. Então significa dizer que com 2 latas eu vou conseguir pintar 80 metros quadrados. E é suficiente, né? Por que é suficiente? Porque a região que eu tenho a pintar, ela é equivalente a 74 metros quadrados. Questão de geometria, ok, pessoal? Deu para compreender? Espero que sim, tá? Então vamos voltar lá para o nosso slide, belezinha? Vamos voltar aqui para o nosso slide, tá? Resposta da questão seria 2 latas, não é isso? Resposta da questão 2 latas. Deixa eu até destacar isso aqui.
Resposta do problema, 2 latas, tá? Beleza? Ficou claro para vocês, pessoal? Isso, né? Então tá aí, resposta correta, letra I. Pronto, vamos lá, passar para a próxima questão. Questão de número 3, tá? Repito, seguindo a ordenação, né, da minha metodologia, agora nós vamos trabalhar uma questão de algum cargo de nível superior. Um supermercado verificou que 3 quilos de carne custam R$ 37,50. Quantos quilogramas de carne pode-se comprar nesse supermercado com R$ 56,25? Ótimo. Pessoal, olha só. Vamos dar uma olhadinha lá no quadro, tá? Como é que a gente pode resolver esse problema. Então, bora lá, pessoal. Ele diz o seguinte, olha. 3 quilos de carne, tá? Custam aí em algum supermercado R$ 37,50, tá? R$ 37,50. A questão quer saber o seguinte, tá? E se eu tivesse R$ 56,25? Quantos quilos de carne eu conseguiria comprar? Ok? Quantos quilos eu conseguiria comprar? Professor, eu já percebi aí que você organizou uma regra de 3. Eu posso resolver essa questão dessa forma? Sim, pode sim. Inclusive, essa seria a metodologia de resolução formal desse problema, tá? Mas aí depois eu mostro como eu resolveria, beleza? Então, olha só, pessoal. Em regra de 3, é muito comum acreditar que para resolver regra de 3, a regra é sempre essa aqui, ó. Produto dos meios, tu vai multiplicar o produto dos meios pelo produto dos extremos. E isso nem sempre é verdade, tá? Antes de realizar esse procedimento, a gente precisa compreender um detalhe sobre essas duas grandezas. Se elas são grandezas diretamente proporcionais ou se elas são grandezas inversamente proporcionais, ok? Gilberto, explica aí pra gente ou me relembra o que são grandezas diretamente proporcionais. Bom, digamos informalmente falando, é o seguinte, são grandezas que quando uma grandeza aumenta, a outra, por consequência, também irá aumentar, tá? E vice-versa, pode ser também a diminuição. O acréscimo, tá? De uma corresponde na proporcionalidade do acréscimo na outra, ou na retirada. Um exemplo, né? Nesse caso aqui, com R$ 37,50, eu consigo comprar 3 quilos. Se eu aumentar esse dinheiro, que é o que está acontecendo aí, ó, tá? Eu aumentei aqui esse dinheiro, né? Aumentei a quantia. Obrigatoriamente, o que vai acontecer com a quantidade de carne que eu vou conseguir comprar? Eu vou conseguir comprar mais carne ou menos carnes, tá? Professor, você vai conseguir comprar mais. Então, observa que quando eu aumento o valor, né? Eu aumento diretamente a quantidade de carne. Então, eu posso afirmar que essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Professor, e em que isso influi na resolução desse problema? É justamente onde eu quero chegar, ok? Toda vez que essa organização tiver o mesmo sentido, que essas setinhas que eu fiz aqui, ó, tiver o mesmo sentido, ou ambas para cima, ou ambas para baixo, aí sim, aí você pode afirmar que a resolução ela é dada de modo inverso, tá? Ela é dada meios pelos extremos. Antes de continuar essa resolução, deixa eu comentar aqui
casos em que nós temos grandezas inversamente proporcionais. Vou dar exemplo de uma, tá? Velocidade e tempo são grandezas, vou já apagar isso aqui, viu, pessoal? Velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Por exemplo, vamos trabalhar com uma hipótese aqui. Eu vou fazer uma viagem de Barra do Corda a Presidente Dutra e aí eu desenvolvi durante essa viagem a velocidade de 70 km por hora, tá? E em virtude disso, eu levei, é uma hipótese, viu, pessoal? Eu levei aproximadamente 2 horas, tá? Eu sei que é menos do que isso, não se atenham a esses detalhes. Agora vamos supor o seguinte, e se uma pessoa viaja a 160 km por hora nesse mesmo trajeto, Barra do Corda a Presidente Dutra, tá? Quanto tempo ela vai levar para chegar lá? Eu não sei porque eu não fiz esse cálculo ainda, mas eu te garanto que é menor, é um tempo inferior a 2 horas. Por que isso acontece? É o que eu quero te mostrar aqui, ó. Quando você aumenta a velocidade, o que acontece com o tempo, pessoal? Quando você aumenta a velocidade, o que acontece com o tempo de viagem? Consequentemente, diminui. Então, essas duas grandezas, elas são inversamente proporcionais. Quando isso acontece, que é um erro muito comum em concursos, aí o camarada montou aqui a regra de 3, aí ele vai e faz isso aqui, ó, meios pelos extremos, tá? E, consequentemente, você vai errar a questão. Porque quando as grandezas são inversas, a resolução ela é feita direta. Você faz assim, ó, é 70 vezes 2 e 160 vezes x. Espero que tenha ficado claro. De novo, se as grandezas forem diretamente, você resolve de modo inverso. Se as grandezas forem inversamente, na hora de resolver, você resolve de modo direto, tá? Espero que vocês tenham acompanhado esses detalhes, ok, pessoal? Então, bora lá, bora voltar, tá? Vamos resolver a questão, beleza? Isso era só um complemento e vocês vão precisar desse complemento ainda nessa aula. Eu coloquei uma questão com essas ideias, tá? Então, bora lá para a resolução. Como é que vai ficar aqui? X multiplicado por 37,50, né? Ou seja, 37,5x é igual a 3 multiplicado 3 vezes 56 e 25. 56 e 25, ok? Não realize esse produto agora, pessoal, tá? A ideia não é encontrar o x, então eu preciso isolar essa variável, ok? Esse 37,5, como ele está multiplicando o x, ele vai passar lá para o segundo membro dividindo. Então a nossa conta ela vai ficar assim, 3 vezes 56,25, aí tudo isso dividido por 37,5. Aí é aqui onde separa aí os habilidosos na matemática, tá? Porque nós temos aqui, vou continuar essa continha aqui em cima. Nós temos aqui uma operação de multiplicação e de divisão de números decimais. A ideia, pessoal, primeiramente, é trabalhar com esses dois caras aqui, ó. É o que eu vou fazer, tá? Para resolver esse meu problema. Por enquanto, vamos deixar esse 3 de fora da conta. O que eu quero, em outras palavras, é verificar qual é o valor da divisão. 56,25 por 37,5. É isso que eu quero acompanhar, tá? Para isso,
eu vou colocar um exemplo antes da gente verificar essa divisão, ok? 0,6, isso não tem a ver diretamente com a resolução da questão, pessoal, é um exemplo. 0,6 dividido por 0,02. E aí? Se a gente fosse efetuar essa conta mentalmente, não utilize calculadora, viu, pessoal? No concurso não é permitida a utilização desse material eletrônico, ou de nenhum material eletrônico. Se a gente fosse realizar essa conta mentalmente, qual seria o resultado, pessoal? Bom, eu afirmo que o resultado dessa conta é 30, ok? Ah, mas o senhor é professor, já tem experiência, né? Essa conta aí é porque o senhor é formado em matemática, o senhor consegue. Não, não é isso não, é porque aqui existe uma técnica, e é essa técnica que eu quero mostrar agora para vocês. Isso funciona sempre na divisão, viu, pessoal? Na divisão, a ideia é você deslocar a vírgula para a direita quantas casas forem necessárias até que os dois números, né, no caso o numerador, que é o que está em cima da fração, e o denominador, que é o que está embaixo. Desculpem pela linguagem informal, mas o meu objetivo é que você compreenda, tá? Até que os dois fiquem inteiros. Repito, tu vai pegar essa vírgula e tu vai andar para a direita quantas casas tu achar necessário. 1, 2, 3, 4, não importa. A ideia é que se você andar 3 casas com o número de cima, com o numerador, você deve andar 3 casas com o número de baixo. E o que eu vou fazer aqui é o seguinte, pessoal. Eu observo que para os dois números ficarem inteiros, basta andar 2 casas. Então eu vou andar 2 casas com o numerador e vou andar 2 casas com o denominador. Presta atenção que isso é simples. Se tu andar uma casa, se tu deslocar essa vírgula uma casa, fica o número 6. Mais uma casa, então você obtém o número 60. Tá? Se você andar com a vírgula 2 casas, aqui vira o 60. Como eu andei 2 casas com o numerador, eu preciso também realizar esse mesmo deslocamento com o denominador. Se você andar 2 casas para a direita, tá? Nós vamos obter o número 2. E essa conta aqui, ó, essa primeira conta possivelmente tu não sabia. Essa conta aqui tu não sabia, tá? Mas quando a gente aplica essa técnica que garante que 0,6 dividido por 0,02 é a mesma coisa que 60 por 2, o resultado fica simples, né? 60 por 2 é 30, né? Então o resultado fica tranquilão. Essa técnica eu irei aplicar lá naquela divisão, beleza? Espero que vocês tenham compreendido. Então bora lá. Deixa eu aplicar essa técnica lá naquela divisão. Deixa eu apagar isso aqui. Ótimo. Então vamos aplicar essa ideia aqui, ó. Bom, para que os dois números fiquem inteiros, basta andar com a vírgula 2 casas. Se você andar 2 casas com o numerador, você vai obter 5.625. Confere? Andei 2 casas aqui, ó. Como eu andei 2 casas com o numerador, eu tenho que andar 2 casas também com o denominador. Perfeito? Andou uma casa, vira 375. Aí andar mais uma casa significa acrescentar um zero. Então aqui vai ficar 3.750. Beleza? Essa é a divisão que eu tenho que efetuar. Ok? Gente, há um artifíciozinho que nós aprendemos lá no ensino fundamental, né, chamado simplificação. Sempre que isso for possível, faça. O próprio nome já está dizendo, né? Eu vou tornar o meu cálculo mais simples, tá? Mais simples. Sim, tem outra forma de resolver o problema. Por isso que eu estou colocando aqui, pessoal, ó, uma solução. Depois eu mostro a outra forma que é bem mais tranquila, beleza? Então, dividindo por 5. A ideia aqui é trabalhar essas
questões, beleza? Bom, eu estou dividindo por 5, pois um critério de divisibilidade por 5 garante que se o número terminar em 5 ou em 0, ele será divisível por 5, ok? Então vamos efetuar essa divisão aí, tá? Uma divisão relativamente fácil. 5 dividido por 5, aí vai dar 1, certo? 6 dividido por 5 dá 1 e sobra 1, né? Vai sobrar 1 aqui, ó. Então ficou 125 dividido por 5 dá 25, ok? Então a continha aqui é essa, ó. Bora dividir o de baixo agora, o denominador, tá? O 3 não dá, então vamos pegar aqui o 37. 37 dividido por 5, né? Vai dar 7, tá? 7 vezes 5 é 35, então vai sobrar 2, beleza? Aí vai sobrar 2 e eu pego aqui o 25, ó. 25 dividido por 5, rapidinho, estou selecionando aqui a cor. 25 dividido por 5 é 5. Aí acrescenta o 0, então nós obtemos 750. Eu acabei de melhorar o meu cálculo 5 vezes. Professor, mas eu percebo que ainda é possível continuar com essa simplificação. Pode sim, e é isso que a gente deve fazer, tá? Sempre que possível, efetue as simplificações, beleza? Então, bora lá dividir mais uma vez por 5 e verificar qual o resultado nós vamos obter aí, né? Qual a fração equivalente. Aqui o 1 não dá, então eu vou pegar o 11, tá? 11 por 5 dá 2, né? E sobra 1, beleza? Aí sobra 1 e dá o mesmo critério aqui, ó. Sobrou 1, aí eu posso pegar logo 125 que tá aqui, ó. 125 dividido por 5 dá 25. Então aqui vai dar 225. Denominador, bora lá. 7 dividido por 5, aí dá 1, né? Sobra 2, tá? E aí aqui nós só podemos pegar o 25, ó. 25 dividido por 5 é 5, e aí sobrou 0, basta acrescentar. Professor, percebo que ainda dá para simplificar por 5. Arrocha, tem a pena não. Você está deixando o seu cálculo de fato mais simples, beleza? Então, dividindo aí novamente tudo por 5. Me ajudem aí, como é que vai ficar essa divisão? Dividindo por 5, nós vamos ter o quê? Bora lá. 22 por 5, né? Dá 4 e sobra 2, certo? Vai sobrar um 2 aqui, ó. Aí esse 2, a gente quando baixar o 5, vai ficar 25. E 25 dividido por 5, né? É 5, não é isso? Então aqui nós temos 45, beleza? 15 dividido por 5 é 3, e aí, como dá exato, basta acrescentar um 0. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, daria para você continuar dividindo por 5, tá? Mas quanto maior for esse número, melhor. Então eu percebo aqui, professor, que dá para a gente dividir logo por 15. Perfeito, então é isso que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou simplificar essa fração por 15. Aí me ajuda lá. Como é que vai ficar então minha continha? 45 por 15 dá 3, né? E 30 por 15 dá igual a 2. Então o resultado dessa divisão que eu destaquei aqui, ó, que é o que eu vou passar uma linha agora aqui, ó. O resultado dessa divisão que eu destaquei, na verdade, nada mais é, né, a fração mais simples possível aqui, nada mais é do que 3 sobre 2. Então, como ficaria a continuação aqui do nosso cálculo? Quem é esse nosso x? Ó? X é igual a 3 que multiplica 3 sobre 2. Tá? 3 vezes 3 é 9, então aqui vai ficar 9
sobre 2. E 9 dividido por 2 é igual a 4,5. Né? No caso, 4,5 kg. Resposta da questão. Vamos voltar lá para verificar qual a alternativa. Então, a alternativa correta, pessoal, é a letra B, ok? Alternativa correta, letra B. Professor, eu achei essa já mais trabalhosa. Foi como eu te disse no início da questão. Eu resolvi utilizando a metodologia formal, tá? A ideia formal seria essa. Mas é claro que existem outras soluções, pessoal. E a solução, uma outra solução que tornaria esse trabalho mais simples, seria o seguinte, ora mais, se 37, inclusive eu vou resolver aqui dentro do próprio slide, se 37,50, né, ou 37,5, tanto faz, correspondem a 3 quilos, eu vou fazer o seguinte, professor, eu vou dividir isso aqui por 3 e eu vou descobrir quanto é o preço de 1 quilo, tá? Essa ideia aqui tornaria o cálculo mais prático. Então, eu vou pegar 37,50 e vou dividir por 3. Bora fazer isso para verificar qual é o valor de 1 quilo. 3 dividido por 3 vai dar 1, né? 7 dividido por 3 vai dar 2 e sobra 1, né? Vai sobrar 1. Aí, como tem uma vírgula, eu preciso colocar a vírgula, e aí eu baixo o 5 agora. E aí, 15 dividido por 3, né, dá 5. Aí sobrou um zero, basta acrescentar, viu, pessoal? Então, 12,50 é o preço do quilo, preço de 1 quilo, né? 1 quilo de carne vale 12,50. Aí, qual seria a ideia? Ora, agora é só analisar as alternativas, né? 37,50 era o que ele tinha. Tá? 37,50 era o que ele tinha. Vamos acrescentar 12,50, que corresponde a 1 quilo. 12,50 corresponde a 1 quilo. Vamos acrescentar para verificar se dá os 56,25, né? Então, somando, 0 mais 0 é 0, 5 mais 5 é 10, então baixo o 0 e leva 1, aí vírgula, 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 essa soma vai dar 10, então 0 leva 1 e essa soma aí vai dar 5. Então, R$50 ele compra 4 quilos, tá? Mas não é R$50, é 56,25. Aí bastava você perceber, ó, se 1 quilo é 12,50, metade de 12,50, pessoal. Quanto é a metade de 12,50? 6,25. Então, acrescenta aqui mais meio quilo. Acrescentou aqui mais meio quilo, tu vai obter, né, os 56,25. Por essa ideia aqui, seria, é claro, bem mais prático, bem mais rápido, ok? Eu fiz questão de abordar a outra maneira, porque ela é a maneira formal de resolução. Ela vai dar certo em qualquer problema que envolva regra de 3. Beleza? Então, espero que tenha ficado claro. Vamos lá para a questão número 4. Ana pretende viajar nas férias para São Paulo. Para conseguir viajar, ela precisa juntar R$1.200. O salário de Ana é R$1.000 e ela só pode reservar mensalmente para a viagem 20% do seu salário. Em quantos meses Ana conseguirá realizar sua viagem? Gente, essa é tranquila, né? É um problema, mais uma vez, de porcentagem, tá? Certamente, independentemente do cargo e principalmente se for de nível fundamental, vocês irão enfrentar, problemas que envolvem porcentagem. A ideia, pessoal, é o seguinte: nós já sabemos, de acordo com a aula anterior, que eu vou precisar calcular isso aqui nessa questão, ó, 20%, né, de quanto? 20% de 1.000, é isso que eu preciso calcular, tá? E eu já mostrei na aula passada como
calcula-se uma porcentagem de modo formal. Além disso, eu mostrei também, após esse cálculo, que a porcentagem de 10% é a porcentagem mais simples de ser calculada. 10% de 1.000, né? Que seria 10% de 1.000? O professor está dizendo que basta tirar um zero. Então, tirando um zero, 10% de 1.000 é 100. Se 10% é 100, implica dizer que 20% vai corresponder a 200. Então, eu acabei de descobrir, basicamente sem cálculo nenhum, né, qual é o valor que ela consegue reservar mensalmente. Ela consegue reservar R$200. Então, um mês 200, aí no segundo mês ela já vai ter 400, no terceiro mês 600 e assim por diante. Mas o que eu quero saber é o seguinte, olha, 1.200 é o quanto eu preciso, né, reservar. Para descobrir quantas vezes eu vou ter que guardar esse 200, basta efetuar essa divisão, tá? Tem 2 zeros em cima, eu posso cortar com esses 2 zeros de baixo e a conta aqui ficou simples. 12 dividido por 2. 12 dividido por 2 é igual a 6. Resposta da questão: 6 meses. Questão tranquila, questão molezinha, muito fácil. Professor, eu resolvi de outra forma. Pessoal, eu repito, tá? O que eu estou colocando aqui é sempre uma solução, tá? É claro que a matemática ela te possibilita várias formas de se chegar a esse mesmo resultado. O professor poderia resolver por regra de 3? Poderia, não tem problema nenhum, daria certo, beleza? Então vamos lá, vamos passar para a próxima questão. Essa foi tranquila, né? Questão de cargo de nível médio, ok? Um atleta percorre 20 quilômetros em 2 dias se andar durante 4 horas por dia. Observe aí o seguinte, né, que nós temos 3 grandezas envolvidas aí. Nós temos distância, né, nós temos a quantidade de dias e nós temos o tempo, tá? Continuando o problema, a leitura do problema. Em quantos dias ele percorrerá 50 quilômetros se andar à mesma velocidade durante 5 horas por dia, certo? Da leitura desse problema, você já tem que compreender que trata-se de um problema de regra de 3 composta. A ideia aqui é o seguinte, meu povo, tá? Deixa eu colocar aqui as grandezas envolvidas, né? Nós temos que o atleta, ele percorre 20 quilômetros, tá? Vou fazer o seguinte, ó. Nós temos aqui distância, ok? Distância é a nossa primeira grandeza, lembrando que essa distância ela está em quilômetros. Aí a segunda grandeza, né, é dias, tá? Segunda grandeza é o número de dias, que no caso ele percorre esses 20 quilômetros em 2 dias. E o tempo, né, ou hora, tanto faz aqui, tá? Tempo, no caso, que ele gasta é de 4 horas por dia. Bom, continuando a leitura, o registro das informações, a questão quer saber o seguinte, olha, e se agora, ao invés de 20, ele percorrer 50 quilômetros, andar numa mesma velocidade, quanto tempo? Aí ele diz aqui o tempo, ó, ao invés de 4 horas, agora ele vai andar 5 horas por dia, tá? Quantos dias esse atleta vai levar para realizar, né, esse trajeto? Então, essa questão é uma questão que envolve o conteúdo conhecido como regra de 3 composta, beleza? Aqui eu peço que vocês redobrem a atenção, tá? Há várias formas de se resolver a regra de 3 composta, mas a grande maioria delas, explicadas por aí, são formas, tá, que você tem que, digamos assim, decorar, tá? Decorar e não funciona em todas
as questões, em todos os problemas. É uma espécie de macete que não funciona sempre. O que eu vou explicar aqui é a metodologia que vai funcionar sempre, ok? O primeiro passo, pessoal, é destacar aquela coluna que contém a grandeza onde há a variável, onde há a incógnita. O que eu acabei de fazer aí foi isso, eu acabei de destacar aquela grandeza que possui o x, aquela coluna da grandeza que possui o x, tá? Ela é o instrumento base, de resolução do nosso problema, tá? Agora, de fato, né, nesse tipo de problema, tu tens que verificar qual é a relação existente entre dia e tempo, tá? Qual é a relação existente entre a grandeza dia e tempo e qual é a relação existente entre a grandeza ou as grandezas, melhor, né, dia e distância, tá? A gente precisa verificar isso. Professor, não compreendi, foi que relação você está falando aí? É aquela ideia, pessoal, se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. É isso que a gente precisa verificar aqui, tá? Em regra de 3 compostas, você não consegue resolver se você não realizar essa verificação, beleza? Então, para realizar essa verificação, aí é o seguinte, a gente, na coluna ao qual a gente destacou, na coluna que possui a incógnita, a gente já começa colocando uma seta. Essa seta ela pode ser para cima ou para baixo, viu, pessoal? Tanto faz, certo? Eu vou colocar aqui para cima por uma questão de convenção. Mas quando eu coloco essa setinha verde aí para cima, não quer dizer que está aumentando a quantidade de dias. Compreenda isso. Qual é a ideia dessas setas que eu vou colocar agora? É só para verificar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Quando as grandezas forem diretamente proporcionais, as setas vão ficar no mesmo sentido, pois se uma aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui. Essa é a característica de grandezas diretamente proporcionais. Qual é a característica de grandezas inversamente proporcionais? Tá? Se uma aumenta, então a outra diminui e vice-versa. Inversamente proporcional seria isso, tá bom, pessoal? Então vamos lá verificar esse registro. Pessoal, se esse atleta ele andar mais tempo, ele vai demorar mais dias ou menos dias para percorrer esse trajeto? Preste bem atenção, vou repetir minha pergunta. Se eu andar, aqui eu ando 4 horas, né? Se eu andasse 4 horas por dia, e se ao invés de 4 horas por dia, eu andasse 10 horas por dia, eu vou levar mais dias ou menos dias, tá? Pessoal, se eu aumentar o meu tempo, né, de execução, então eu vou diminuir a quantidade de dias. Significa dizer que essas grandezas são inversamente proporcionais. Se tu aumentar o tempo, se tu aumentar a hora por dia, tu vai diminuir a quantidade de dias para concluir essa atividade. Como eu coloquei essa setinha para cima, meu povo, então essa setinha aqui obrigatoriamente tem que ficar para baixo. Beleza? Deu para entender, pessoal, esse detalhe? Por que essas grandezas são inversamente proporcionais? Porque se aumentar uma, diminui a outra, certo? Agora tu vai fazer a mesma pergunta, só que agora é com dia e com distância, certo? Com dia e com distância. Então, bora lá. Se eu aumentar a minha distância, o que vai acontecer com a minha atividade? Eu vou precisar de mais dias ou de menos dias? Quanto maior a distância, maior é a quantidade de dias, certo? Então, maior a distância que eu vou percorrer, eu vou precisar de mais dias. Significa que se aumentar uma, a outra também aumenta, tá? As setas, então, tem que ter o mesmo sentido.
Como eu coloquei a setinha aqui para cima, então aqui em distância eu também preciso colocar essa setinha para cima, tá? Entenda, a ordenação das setas não quer dizer que eu estou aumentando ou diminuindo. Deixa eu tentar explicar mais uma vez. Por que que aqui em distância e em dias as setas possuem o mesmo sentido? Porque elas são diretamente proporcionais, elas têm que ter o mesmo sentido, tá? Diretamente proporcional quer dizer que se uma aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui. Por que que aqui em dia e tempo as setas estão com sentidos contrários, tá? Porque são inversamente proporcionais, ok? Por que que são inversamente proporcionais? Porque se aumentar uma, a outra diminui, beleza? E isso influencia diretamente na resolução da questão, que é o que a gente vai fazer agora. Montado esse esqueminha, como é que a gente faz para realizar o cálculo, né? Algebrizar, digamos assim, essa questão. Tu inicia, tá, pela coluna ao qual possui a incógnita, a coluna ao qual eu destaquei. Então a gente vai iniciar assim, ó. 2 está para x, assim como, certo? Com a setinha aqui de distância, eu vou pegar logo essa aqui, ó. Tá do mesmo jeito da setinha de dias, então ela fica, tá? Ela vai ficar na ordem que aparecem as informações. Vai ficar 20 está para 50. 20 está para 50. De novo, foi o que eu fiz, ó. Peguei aqui o 2 está para x, na ordem que aparece aqui. E o 20 igual, né? Assim como 20 está para 50, pois possuem a mesma ordenação enquanto as setas. O que é que vai acontecer agora com a próxima informação, tá? A próxima informação eu vou precisar inverter, ok? Eu vou precisar inverter aqui, pessoal, certo? Por que que eu vou precisar inverter? Porque essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Então, para que as setas fiquem todas com a mesma ordenação, eu vou precisar inverter, tá, essa informação. Ao invés de colocar 4 sobre 5, eu vou colocar 5 sobre 4. Pronto, se você pensar dessa forma, você resolve todos os problemas de regra de 3 composta. Então, bora lá continuar aqui com a nossa... Agora é cálculo, viu, pessoal? Agora acabou a teoria, digamos assim, agora é cálculo. Primeiro passo aqui, que fica já coçando aqui para o meu dedo, a minha caneta aqui já para riscar, são esses zeros, beleza? Obrigado pelo carinho, pessoal. Estou acompanhando os comentários, viu? Então, eu posso eliminar, né, o zero de cima com o zero de baixo, numerador e denominador. Antes de efetuar o cálculo, tem mais valores aí que eu consigo eliminar, pessoal. Ó, observa que eu tenho um 5 no numerador e um 5 no denominador. Então, eu posso eliminar também. Como foi que ficou aqui a minha fração desse segundo membro? Sobrou um 2 em cima e um 4 embaixo, tá? Posso simplificar essa fração? Pode. Inclusive, eu acho interessante. Bora simplificar ela aqui, ó. Vou dividir aqui tudo por 2, tá? Dividindo tudo por 2, como é que vai ficar isso? Dividindo tudo por 2, me ajudem aí, viu? 2 dividido por 2 é 1, 4 dividido por 2 é 2. Então, como ficou a minha conta? Presta atenção como ficou a minha conta. 2 está para x, eu não mexi no primeiro membro. Todos esses cálculos que eu estava fazendo, toda essa confusão aqui é no segundo membro. 2 está para x, assim como, né? Assim como 1 está para 2. Isso aqui, pessoal, é conhecido como proporção, tá? E para resolver uma proporção, nós aplicamos a regrinha meios pelos extremos, ok? O x vai multiplicar o 1 e esse 2 vai multiplicar o 2. Então, como é que vai ficar a nossa continha? Tá? X multiplicado por 1 é x, não é isso?
x multiplicado por 1 é x, certo? E 2 multiplicado por 2 é igual a 4, tá? O que é o x mesmo? O x é dias, né? Então, ele vai levar 4 dias, certo? 4 dias. É isso, pessoal. Resposta da questão. Vamos verificar lá qual seria a alternativa, tá? Então, deixa eu voltar aqui, lá pro slide, belezinha? Então, voltando aqui pro slide, a alternativa correta, letra B, né? De bom, de bacana, muito bem. Próxima questão, né? Questão de número 6. Pronto. Questão de número 6. Questão de um cargo de nível superior. Marcos possui 3 digitadores em sua empresa. Eles recebem demandas mensais e conseguem realizar toda a digitação do conteúdo recebido dentro desse prazo mensal comercial. Se Marcos contratar mais 2 funcionários, em quantos dias essa mesma demanda mensal será realizada, tá? E aí nós temos as alternativas, ok? Pessoal, mais uma questãozinha de regra de 3, só que agora, né, em um cargo de nível superior. Como vocês podem perceber, determinados conteúdos, tá, são comuns aos níveis fundamental, médio e superior. O que vai estar mudando aí, na verdade, é o nível de dificuldade, beleza? Então vamos aqui para o quadro, tá? Deixa eu selecionar essa função. Espero que tenha aparecido aí para vocês. E nós temos aqui a questão. A ideia é o seguinte, nós temos 2 grandezas envolvidas nessa regrinha aí, tá? Nós temos os digitadores, ok? Digitadores. E aí qual é a outra grandeza envolvida aí, tá? É o tempo, né? É o tempo, que na verdade é a quantidade de dias, é um tempo em dias. Então deixa eu colocar aqui a outra grandeza, que é dias. Isso aqui é opcional, viu, pessoal? Eu estou fazendo porque facilita mais a compreensão, beleza? Então vamos registrar as informações. Quantos digitadores ele tinha, né? Ele tinha 3 digitadores. Aí esses 3 digitadores recebiam uma demanda mensal. E eles conseguiam atender a essa demanda dentro desse prazo mensal comercial. Em outras palavras, o que ele está querendo dizer com isso aqui, pessoal? Né? Quando ele diz assim, ó, dentro desse prazo mensal comercial. Essa informação, na verdade, quer dizer que eles conseguem digitar tudo aquilo, né, que eles recebem em 30 dias. Pois um mês comercial possui 30 dias, beleza? Então essa informação ela estava aí, né, de forma subjetiva, digamos assim. Aí ele diz assim, olha, se Marcos contratar mais 2 funcionários, tá? Então se ele tinha 3, contratou mais 2 funcionários, né? Nós vamos ficar aqui com quantos digitadores? 5. Muito cuidado, viu? Normalmente o pessoal, quando vai resolver essa questão, costuma colocar aqui um 2, né? E em virtude disso costuma errar também, beleza? Eram 3 digitadores, ele contratou mais 2, então nós vamos ficar, né, com 5 digitadores. E a questão quer saber, que é bem simples, quantos dias esses 5 digitadores vão levar para finalizar essa demanda. Pessoal, essa questão é importantíssimo, aquele detalhe que eu falei para vocês, de verificar essa questão da grandeza, tá? Se são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Quem erra esse problema é porque de cara faz isso aqui, ó, aplica meios pelos extremos. Acontece que essa regrinha só funciona quando as grandezas são diretamente proporcionais. E nesse caso isso não está acontecendo. Vamos verificar o porquê, ó. Ok? Bom,
Se eu aumentar, a pergunta é, nós vamos fazer uma seguinte perguntinha aqui, ó, entre digitadores e dias, né, que são as grandezas envolvidas. Pessoal, se eu aumentar a quantidade de digitadores, o que vai acontecer com a quantidade de dias para eles realizarem, né, essa digitação? Vai aumentar ou vai diminuir, né? Eu contratei mais digitadores, então a demanda, né, dessa atividade, ao invés de 30 dias, eu vou conseguir concluir essa atividade em menos dias. Significa dizer que essas grandezas, elas são inversamente proporcionais, pois quando você aumenta uma, a outra diminui. São inversamente proporcionais. Professor, e o que isso influencia no cálculo? Jovem, só tudo, né? Só influencia tudo, porque agora ao invés de fazer meios pelos extremos, não é assim que tu resolve não. Tu vai multiplicar, é assim, ó, é de forma direta, tá? Você vai multiplicar, é assim para resolver esse problema. E aí onde a maioria das pessoas erram nessa questão, beleza? Então aqui vai ficar 5 multiplicado por x, que equivale a 5x, igual, né, 3 vezes 30. 3 vezes 30. É muito comum aqui nesse cálculo o pessoal querer multiplicar logo esse 3 vezes 30. Eu não aconselho, porque quando você multiplica logo, a sua conta aumenta, beleza? Tudo bem que aqui é um aumento considerável, não é relativo, tá? Mas eu não vou fazer essa multiplicação e vou te mostrar por quê, como é que eu faço. Esse 5 vai passar dividindo, né? Então aqui vai ficar x é igual a 3 vezes 30, né? A gente sabe que é 90, mas não faça essa continha não, pessoal. 3 vezes 30 dividido por 5, beleza? Aí o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou caçar um meio, é de melhorar a minha vida. Eu vou pegar bem aqui e vou efetuar essa continha aqui, ó. Quanto é 30 dividido por 5, pessoal? Dá para fazer essa divisão, não dá não? Quanto é 30 dividido por 5? 30 dividido por 5, né, é 6. Ah, então a conta agora ficou molezinha demais. Olha como é minha conta. Minha conta, na verdade, é 3 vezes 6. 3 vezes 6 é igual a 18. No caso, 18 dias. Questão tranquila, né? Questão tranquila, mas você tem que tomar cuidado, tá? Qual é o cuidado nessa questão de grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Vamos registrar, então, qual é a alternativa correta. Letra D, né? Letra D. Dúvida nessa questão? Espero que não, espero que vocês tenham compreendido, tá? Vamos, então, para a próxima questão, questão número 7. Esse problema é relativo a algum concurso de cargo de nível fundamental aplicado pela banca de legados. Atualmente, a expectativa de vida dos cariocas do sexo masculino é 72 anos, 6 meses e 12 dias. E para o sexo feminino é de 63 anos, 2 meses e 12 dias. Essa diferença de expectativa de vida a mais para o sexo masculino em meses é de... Pessoal, questão tranquila, tá? Muito simples. A ideia nessa questão que eu quero enfatizar aqui, na verdade, é que eu tenho aqui no meu banco de dados em torno de umas 30 provas, tá? Ou mais, da Legatos. E analisando essas questões, tá? Esse tipo de problema da questão 7 aparece com muita frequência, tá? O que eu estou te dizendo é que as chances de vocês se depararem com uma questão como essa na prova de vocês, mudando, é claro, apenas os valores, é alta, tá? A chance é alta. Como trata-se de um problema simples, eu acredito que dá pra gente resolver aqui mesmo dentro do próprio slide, tá bom? Então nós temos o seguinte, masculino, são 72 anos, né?
72 anos, aí 6 meses, não é isso? 6 meses e 12 dias. Essa é a expectativa de vida, né, dos cariocas do sexo masculino. Feminino, qual é a expectativa de vida? 63 anos. 63 anos. Aí quantos meses? 2 meses, né? 2 meses, certo? E 12 dias. O que a questão quer saber é qual é a diferença entre essas expectativas de vida, né? Então, vou ter que subtrair aí uma informação da outra, beleza? Bom, então vou subtrair dias com dias, meses com meses, tá? Acabei riscando aqui sem querer. E ano com ano, né? Nós vamos realizar essa subtração. Aqui 12 dias, quando você for subtrair de 12 dias, né, vai dar 0, tá? Ótimo, porque aí já não envolve essa questão de dias. 6 meses menos 2, 6 menos 2 é 4. Então aqui nós já temos 4 meses, ok? 72 menos 63. Aí aqui nós vamos efetuar uma subtraçãozinha básica, né? 2 menos 3 não dá, então vou precisar pegar emprestado aqui vai ficar 6 e aqui vai ficar 12, não é isso? 12 tira 3, 9, perfeito? 9, né? E aí 6 menos 6 é 0, não precisa colocar, então aqui nós temos 9 anos. Então qual é a diferença, pessoal? 9 anos e 4 meses. Só que a questão quer a resposta, né, dessa pergunta em meses, tá? Então eu preciso realizar uma pequena transformação aqui. Preciso converter 9 anos em meses. Como um ano possui 12 meses, então eu preciso efetuar essa multiplicaçãozinha aqui, tá? Bora arrumar essa continha aqui em cima. 12 vezes 9. 9 multiplicado por 2 é 18, então baixo 8, leva 1. 9 multiplicado por 1 é 9, mais 1, 10. Então, 9 anos correspondem a 108 meses, tá? Aí eu vou somar com esse 4 aqui, né? Somando com o 4, nós vamos obter aí a resposta da questão, tá? 108 mais 4, eu já estou vendo aí nos comentários há um tempo, tá? 112 meses. Obrigado pelo carinho, viu, pessoal? 112 meses. Resposta da questão, letra A. Aí aqui, pessoal, eu gostaria de chamar a atenção para essa subtração que a gente fez aí, ó. Eu fiz isso no começo da aula de hoje, tá? Quero fazer aqui de novo. 72 menos 63. Eu tive que pegar emprestado essas coisas, né? Mas eu expliquei na aula que tu pode adicionar um valor, tá? De modo que evite essa conta. Eu vou fazer isso, ó. Se eu adicionar 7 unidades em cada um, isso aqui é uma técnica, viu, pessoal? Tá? Caso você não simpatize com ela, não é obrigado a aplicar, não. 72 mais 7. 72 mais 7 vai dar 79. Não é isso? 63 mais 7 vai dar 70. Olha como essa subtração é de imediato. Quanto é 79 menos 70? É 9. Você já encontraria de imediato, né, o resultado, tá? Toda vez que tu for efetuar uma subtração, tu pode aplicar essa ideia aqui, pessoal. Ó, ficou uma confusão doida, né, usando aqui o PowerPoint, ao invés de usar o quadro. Ok? Eu estou em cima ali da resposta, né? Nem percebi, mas 112. Beleza? Deu para compreender, meu povo? Podemos passar para a próxima questão? Questão tranquila, né? Resposta letra A. Belezinha? Então vamos lá para a próxima. Questão número 8. Cargo de nível médio. Questão aplicada pela banca Legatos. João ganha um salário mensal de R$ 4.275. Esse mês, João separou 2/3 de 3/5 de seu salário
para pagar as despesas de seu carro. Eita confusão, né? O valor total de despesas com o carro foi. Beleza. Então, pessoal, a ideia, pessoal, é o seguinte. 2/3, né? 2/3. Aí né? 3/5 de 3/5 de, é isso que ele fala na questão, seu salário. Qual é o salário, né, de João? 4.275. 4.275. Na aula passada, eu registrei na primeira questão uma informação a respeito desse dia aqui, ó. Quem é que lembra? Tá? Deixa eu ver aqui se alguém lembra. O que significa esse DI na matemática, hein, pessoal? O que significa esse DI na matemática? Hein, meu povo? Esse DI significa multiplicação, é isso mesmo, tá? Multiplicação. Em outras palavras, o que nós temos que fazer aqui, pessoal, nessa questão, o cálculo é o seguinte. O cálculo que nós temos que fazer é 2/3, aí o dia, olha aí quem é o dia, ó, vezes, né? Vezes quem? 3/5, tá? 3/5 vezes, que é o nosso dia, 4.275. Pronto, o cálculo dessa questão nada mais é do que esse aqui, tá? É uma questão relativamente fácil. É claro, né, que você precisa lembrar desse detalhezinho aqui, ó, tá? Que o DI na matemática significa multiplicação. Aí a conta que eu tenho para fazer é 2 vezes 3 vezes 4.275 e tudo isso dividido por 3 vezes 5. É claro que eu não sou bobo, né? Eu não vou realizar essa multiplicação, pois eu percebo aqui, ó, que eu tenho um 3 no numerador e um 3 no denominador, então já posso eliminar, tá? Então, como ficou a minha conta, então? A minha conta ficou assim, ó. 2 vezes 4.275, né? Sobre 5, né? Sobre 5. Aí aqui é optativo, viu, pessoal? Se tu vai multiplicar logo para depois dividir, ou se tu queres, que é o que eu vou fazer e o que eu recomendo, tá? Apesar dessa multiplicação não ser tão diferente assim, não dificultar tanto o nosso cálculo, mas o que eu vou fazer primeiro é efetuar essa divisão que eu acabei de destacar aí, ok? Divisão é 4.275 dividido por 5. Essa é a divisão que eu tenho a fazer aí, tá? Antes que alguém pergunte, professor, e se eu multiplicar primeiro o 4.275 por 2 e depois dividir o resultado por 5, tem algum problema? Tem não, você vai chegar no mesmo resultado. Viu, pessoal? Então, bora lá dividir. 4 dividido por 5 não dá, né? Então, eu vou precisar pegar o 42, tá? 42, Dinho, a pergunta que tu tens que se fazer é quantos 5 cabem no 42? Tá? Eu acho que cabem 8, tá? Porque 8 vezes 5 é 40. Para 42, sobram 2. Aí você baixa o 7. Então, baixando o 7. 27 dividido por 5. A pergunta é a mesma. Quantos 5 tu acha que cabe no 27? Gilberto, eu acho que cabe 5. Porque 5 vezes 5 é 25. E para 27, sobram 2. Aí você baixa aquele 5, né? Baixa esse 5 aí, então aqui vai ficar 25. E 25 dividido por 5, né? 25 dividido por 5 é 5. Então, nossa conta aqui é 2 vezes 855, né? 2 vezes 855. Aí, quanto é que vai dar esse cálculo? Bora fazer ele aqui embaixo, rapidola.
É uma conta simples, né? Mas deixa eu efetuar ela aqui com calma pra gente, tá bom? 2 por 5 é 10, então abaixo 0, leva 1. 2 por 5 é 10, mais 1 é 11, então baixo 1 e leva 1. 2 por 8 é 16, aí mais 1, 17. Então, resposta da questão, 1710. Vamos verificar lá em qual alternativa nós temos essa informação. Então, vamos verificar lá, né, qual é a alternativa. Letra D, ok? Letra D de Deus, beleza, pessoal? Deu para compreender? Era um problema, né, relativamente simples, desde que você compreenda que na matemática, né, na interpretação matemática, esse de ele tem uma ideia de multiplicação, certo? Vamos então para a última questão da aula de hoje, ok? Última questão, questão 9, cargo de nível superior, tá? Assinale dentre as alternativas abaixo aquela que caracteriza uma proposição. Então nós temos aí as alternativas. Letra A, o número x não é divisível por 2. Letra B, aquele filósofo é estudioso. Letra C, 2x menos 5 é maior que 13. Letra D, este é um número primo. Letra E, Pelé foi o maior jogador de todos os tempos. Antes de iniciar a resolução desse problema, eu gostaria de destacar o seguinte, pessoal. Essa questão, de fato, né, traz um conteúdo que é cobrado somente nos cargos de nível superior, que é o conteúdo de lógica, tá? Proposição lógica ou argumentos lógicos, ou ainda lógica matemática. Então, se você vai prestar concurso para algum cargo de nível fundamental ou de nível médio, não se preocupe com a resolução desse problema. Mas acompanhe, é interessante, é uma questão bem simples. A ideia, inclusive eu vou resolver ela aqui no próprio slide, tá, pessoal? A ideia, primeiramente, é que nós possamos compreender o que é uma proposição na matemática. O que nós chamamos de proposição lógica? Gente, na matemática, uma proposição lógica nada mais é do que uma oração que pode ser valorada em verdadeira ou falsa. Não as duas simultaneamente, não existe isso. Não tem como uma oração ser verdadeira e falsa. Ela assume um desses dois valores. Então, toda oração, tá, que eu consigo valorar ela nesse sentido de verdadeira ou falsa, na matemática nós chamamos isso de proposição. Então, vamos analisar as alternativas. Letra A. Letra A diz assim, ó, o número x não é divisível por 2. Eu consigo atribuir, pessoal, para essa oração uma valoração de verdadeira ou falsa. Eu posso afirmar que essa oração ou essa ideia, né, esse argumento, ele é verdadeiro ou que ele é falso? A resposta é não. Eu não consigo falar isso. Por que não? Porque eu não sei quem é o x, pessoal, tá? O número x não é divisível por 2. Mas que x? Como é que eu posso afirmar se essa oração ela é verdadeira? Ou como é que eu posso afirmar se essa oração é falsa? Como eu não consigo afirmar isso, a letra A não representa uma proposição. Beleza? Se você compreendeu, a partir disso tu já mata a alternativa correta dessa questão. Mas vamos continuar analisando. Letra B. O que diz aí a letra B? Aquele filósofo é estudioso. Eu consigo valorar isso em verdadeiro ou falso, pessoal?
Aquele filósofo é estudioso. Verdadeiro ou falso? Eu não consigo valorar, porque eu não sei que filósofo, tá? Eu não sei qual é o filósofo que ele está se tratando. Então eu não consigo atribuir para essa oração um valor entre verdadeiro ou falso. Ok? Letra C. 2x menos 5 é maior que 13. Eu também não consigo atribuir para essa oração um valor entre verdadeiro ou falso. E a explicação é a mesma explicação que foi dada na letra A, na alternativa A. Por que eu não consigo afirmar que essa oração, tá, possui um valor entre verdadeiro ou falso? Porque eu não sei quem é o X. Tá? Como eu não sei quem é o X, eu não consigo afirmar se essa oração ela é verdadeira ou se é falsa. Letra D. Este é um número primo. Eu não consigo valorar essa alternativa entre verdadeiro ou falso. Este é um número primo. Se tu me disser que essa oração é verdade, mas que número é esse? Está me dizendo que esse é um número primo, mas que número? Eu não sei, então não consigo atribuir para essa oração uma dessas duas valorações. Beleza? Letra E. Pelé foi o maior jogador de todos os tempos. E aqui, pessoal, né, evidentemente só sobrou essa alternativa, né? Mas vamos tentar compreender. Beleza? Pelé foi o maior jogador de todos os tempos. Bom, para mim essa informação ela é verdadeira. Eu consigo valorar essa informação. Professor, mas para mim essa informação ela é falsa. Eu não acho que o Pelé foi o maior jogador de todos os tempos. Tá, mas a partir do momento que tu afirma que tu consegue valorar ela em falsa, tá? Você já atribuiu um valor. A ideia não é se a informação, pessoal, veja bem, a ideia não é saber se a informação, se a oração, se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Não é isso. A ideia é que você consiga atribuir uma dessas valorações. Pelé foi o maior jogador de todos os tempos. Eu consigo atribuir uma dessas valorações a essa oração? Sim. Então, como eu consigo atribuir, a resposta correta é a letra E. Beleza? Antes da gente finalizar, eu separei para, digamos, deixar mais concreto, certo? A explanação desse tópico ou desse campo de matemática. E eu separei aqui um pequeno detalhe que eu coloquei como fique ligado. Qual alternativa? Isso já não é questão de concurso, viu, pessoal? Isso já é um trabalho que eu preciso fazer aqui, tá? Qual alternativa representa uma proposição? Eu vou dar um minutinho para vocês me darem a resposta correta. Qual dessas alternativas, conforme o que foi explicado agora há pouco, qual dessas alternativas representa uma proposição? E aí, meu povo? Estou aguardando a resposta, hein? Estou acompanhando os comentários também, viu, pessoal? Tem um delay aqui para mim, os comentários eles chegam atrasados, mas eu agradeço, tá? A gentileza de todos quanto aos adjetivos que estão sendo direcionados a mim. Muito obrigado. E então, meu povo, qual dessas alternativas é uma proposição? Letra D, letra A, letra D. Tá chegando agora aqui para mim, tá, pessoal? Bom, vamos lá. Tempo encerrado. E a ideia aqui, pessoal, é o seguinte. Eu fiz uma pegadinha com vocês, beleza? Nenhuma dessas alternativas, tá? Nenhuma dessas alternativas representa uma proposição. Por quê? Isso aqui é o que você tem que memorizar. O pessoal aí que vai prestar prova para nível superior tem que memorizar esse detalhe, tá? Se a oração for exclamativa ou interrogativa,
ou imperativa, que indica ordem, ou ainda optativa, que é aquela oração que exprime desejo, nenhuma dessas orações representarão uma proposição. Aqui é como se fosse, por isso que eu coloquei aí, ó, fique ligado. Aqui é como se fosse aquela observação, aquela restrição, certo, gente? Se a frase for exclamativa, interrogativa, imperativa ou optativa, não é possível valorar. Você não consegue atribuir um valor entre verdadeiro ou falso, certo? É isso que eu tinha para hoje, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha retirado aí, ou contribuído, tá? De alguma forma, que eu tenha retirado as dúvidas aí de vocês. É isso, fiquem com Deus, estudem em casa, um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.